Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer para você uma palavra de Deus aqui no dia de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Hoje eu vim trazer para você cinco tipos de crentes que o diabo não toca. Pois é. E eu gostaria de saber se você é um desses tipos de crente, tá bom? Você coloca aqui embaixo nos comentários em nome de Jesus Cristo. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, acione aí as notificações, o sininho. Nós estamos aqui todos os dias, sempre falando da palavra de Deus para você. Se você não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você grandemente em nome de Jesus, tá bom? Já deixa o seu nome aqui embaixo também nos comentários para que nós possamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Antes de começar, querido, eu quero ler aqui um texto para dar sentido, né, aquilo que eu estou falando, para você não achar que eu estou criando isso na minha cabeça. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Falar que o maligno não toca, isso é bem verdade, mas isso não quer dizer que ele não vai tentar. Ele vai tentar tocar em você, ele vai tentar te derrubar, isso ele vai tentar. Mas não quer dizer que ele vai conseguir derrubar você. Então, como é que eu sei, pastor, quais são os 5 tipos de crentes que o inimigo ele não toca? 5 tipos de crente. O primeiro cristão é aquele que tem a vida no altar. Ele tem a vida no altar e ele tem fé. O inimigo não tem como tocar. Aquele que tem a vida no altar, ele sabe onde ele pisa. Como, por exemplo, Elias tinha a vida no altar. Quando ele foi lá falar com os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar que os profetas de Baal tinham dado para ele sacrificar. Porque Elias tinha a vida no altar. Ele não poderia sacrificar a Deus em qualquer altar. Então ele teve que arrumar o altar ali que o inimigo deu para ele, para que Deus pudesse receber. Ele tinha a vida no altar. Jezabel mandou matar ele, mas não puderam tocar em Elias, porque Elias ele era um homem de Deus. Então, se você tem a sua vida no altar, se você sabe onde você anda, se você não vive em pecado, o inimigo ele não pode tocar. Quando eu falo viver em pecado, são transgressões, são coisas, sabe? Não é aquelas coisas cotidianas. São coisas que você sabe que você está errando e você faz. Você entendeu? Ele não te toca. Segundo, são aquelas pessoas que são obedientes à palavra de Deus. O inimigo não tem como tocar. Certa feita, Nabucodonosor pediu para as pessoas se curvarem sobre uma imagem que ele tinha feito. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram obedientes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dizia que eles não poderiam se dobrar em qualquer imagem. Aliás, não poderiam se dobrar diante de imagem. Eles não se dobraram diante de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que jogaram eles dentro de uma fornalha de fogo. Mas o inimigo não pôde tocar. Porque lá dentro da fornalha de fogo tinha a quarta pessoa. O anjo do Senhor. Era o próprio Jesus que estava lá guardando eles, livrando eles. Eu já quero dizer uma coisa que muitas das vezes Deus ele não vai te livrar de você entrar em um determinado problema. Ele vai te livrar quando você estiver dentro desse problema. Deus não impediu de jogarem eles lá dentro, mas Deus salvou eles lá dentro. Eles foram obedientes à palavra de Deus e Deus honrou aqueles homens. O inimigo não pôde tocar. O terceiro, querido, é uma pessoa que tem vida de oração. Semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel era um homem que tinha vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que por conta disso, jogaram ele na cova dos leões. Mas por ele ser um homem de oração, por ele ser um homem que buscava a Deus, a Bíblia diz que os leões não tocaram em Daniel. O inimigo não pôde tocar. Meus irmãos, se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa que busca a Deus em espírito e em verdade,
O inimigo ele pode até tocar, pode até se levantar, melhor dizendo, desculpa. Ele pode até se levantar, ele pode até tentar, era essa palavra que eu queria dizer, mas ele não vai te tocar. Ele não vai. Às vezes vem algumas tristezas, às vezes vem algumas baixas, mas ele não vai tocar em você. Em você não toca. Porque você é um homem ou uma mulher de oração. A quarta, queridos, são pessoas que não criam mágoas, não deixam mágoas, rancor, ódio dentro de você. Às vezes pode até vir alguma coisa, mas você tem um coração puro, você já rejeita. Sabe quem era assim? José. Os irmãos de José se levantaram contra ele, venderam ele como um escravo, sabe? Maltrataram ele, mas a Bíblia diz que quando ele virou governador, ele poderia fazer o mesmo com os irmãos. Aliás, ele poderia fazer pior com os irmãos, mas ele não fez. Ele não tinha rancor, ódio, mágoa, amargura no coração. Diferente de Saul. Saul ele tinha. Saul ele perseguia. José não. José não era movido pela vingança. Irmão, se tem um crente que Satanás ele não pode tocar, é aquele crente que não é movido pela vingança. A vingança ele deixa para o Senhor. Aquele crente que não é movido pelo rancor, pela raiva, ele deixa tudo nas mãos de Deus. José era assim. E antes de eu contar o quinto, você já se inscreveu aqui no nosso canal, se você não for inscrito? Você já deixou o seu like aqui no nosso canal? Deixa o seu like em nome de Jesus, que é bastante importante aqui para nós. Deixa o seu like e já se inscreva em nome de Jesus para eu contar o quinto e último para você, tá bom? Já se inscreva aqui. Já se inscreveu? Já deixou o seu like? O like é muito importante, tá bom? O quinto e último é aquela pessoa que ele tem amor no coração e por isso ele perdoa. Ah, meu irmão, a pessoa que não sabe perdoar, ela não é perdoada por Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus ele fez uma oração nos ensinando. Pai, perdoa, né, aqueles que nos têm ofendido. Nos perdoa como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você ora assim, você perdoa aquelas pessoas que te ofendem? Jesus, ele deu exemplo. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele falou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele falava e dava exemplo. Você tem perdoado o seu irmão, aquele que te afronta? Eu sei que não é fácil. Eu sei, irmão, eu sei que não é fácil, é difícil. Eu sei que não é fácil, mas você tem perdoado as pessoas, aquelas que te afrontam, aquelas que te provocam. Você tem perdoado essas pessoas? Se você perdoa, o inimigo ele não te toca. Sabe por quê? Porque tanto as pessoas que sabem perdoar, quanto as pessoas que não guardam rancor, que não querem vingança, essas pessoas não dão brecha para o inimigo entrar. Se você perdoa, vou juntar os dois, se você perdoa, se você não é movido pela vingança, se você não é movido por mágoas, rancores, ódio, você não dá brecha para o inimigo. Amém, queridos? Você não dá brecha para o inimigo. Não dê brecha para o inimigo entrar na sua vida. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.